Gente, como eu falei para vocês, nós vamos começar falando sobre direito. Para quem não sabe, por formação eu sou advogada. E há um tempão atrás, eu tive o prazer de começar minha carreira em Piracicaba, em Direito Público. E nessa época, eu encontrei o Dr. Sérgio Bissoli, que por eu acho que um gesto de consideração e querendo auxiliar, foi fazer cursos de licitação e eu estava nesses cursos. E aí eu o conheci. E a partir daí, eu comecei a conhecer o trabalho dele, que é um advogado especialista em direito público que atua aqui na nossa região. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Cris. É um prazer. Foi uma surpresa te encontrar realmente, né? Nós, das líderes aí jurídicas, já nos encontramos em diversos cursos, o qual você, inclusive, promovia. E né, a minha experiência começou lá em 1989, quando eu fui ser procurador em Santa Bárbara do Oeste. Então, de lá para cá, eu não saí mais da vida pública. Então, eu sempre trabalhei na área, mesmo dentro do meu escritório, né, porque eu tenho um escritório também empresarial voltado à área. E também quando fui ser procurador aqui no governo Barjas, que eu fiquei de 2005 a 2012 em Piracicaba. E aí eu tive o prazer, né, de ser o procurador-geral do Barjas aqui em Piracicaba. O que é uma responsabilidade enorme. Quando ele fala procurador-geral aqui da administração Barjas, ele está falando também de defender o nosso interesse, de fazer aquilo que é melhor para nós, cidadãos. E assim, eu vou aproveitar hoje para aprender. E nós vamos começar a aprender desde o beabá. Afinal de contas, a gente fica assim, nossa, você vai fazer direito, mas afinal de contas, de uma maneira muito, muito simples, o que seria o direito para o cidadão comum? Por que ele tem que existir? Bom, primeiro que o direito está interligado à justiça. Então, isso é uma questão que a gente sempre pauta, né? E por que tem que ter direito? Porque você tem que saber se defender, você tem constitucionalmente também essa garantia, né, de você apresentar sua defesa sem antes ser condenado. Então, é bem isso. Hoje, direito, para mim, é assim, a minha paixão. Eu amo direito, vivo com isso, sempre vivi na área, desde formado, porque eu me formei já há quase 30 anos, então eu nunca saí dessa área, eu sempre adoro, eu tenho assim todas as outras profissões como sendo dignas, mas direito para mim é paixão, eu fiz dela realmente a minha vida. Então, e assim, para que você precisa ter advogado para te orientar? Realmente para você se prevenir, porque não é só a questão de você, quando já aconteceu o fato, que você vai correr atrás do prejuízo. Não, você tem que sempre consultar antes um advogado para você não cometer certos erros que você evitaria se você já tivesse consultado anteriormente. Então, assim, a gente tem duas coisas extremamente importantes que ele falou aqui. A primeira delas, paixão. A melhor coisa que pode acontecer com qualquer profissional é ele trabalhar por paixão. Por quê? Você está estimulado, você tem vontade e você está realmente fazendo tudo aquilo que você ama. Isso é fundamental. Seja lá qual a profissão que você escolha exercer, porque todas as profissões, como o Dr. Sérgio salientou, são dignas. O importante é que exercer a profissão te traga também essa certeza, essa paixão. E voltando ao direito, realmente importante. Se hoje a gente pode ir para lá, para cá, fazer algumas coisas, isso se deve a um ordenamento, ao sistema que existe na nossa sociedade. E prevenir é sempre melhor que remediar. Com certeza. Então, você está na dúvida do que você vai fazer? Você consulta, você pergunta. Isso faz com que a sua vida flua de uma maneira muito melhor. Mas hoje, eu estou aqui falando de direito público com um especialista em direito público. Então, vamos pormenorizar. O que é o público? Muito bem. É uma pergunta que geralmente se confunde com uma parte do direito. Então, o direito público, ele está interligado a todos os demais. Direito civil,
direito administrativo, público e todas as demais áreas de direito. Mas na questão, particularmente que nós exercemos, e aí você lembrou bem a questão de licitações, que na época a gente participava de diversos cursos, é exatamente isso, é buscar elementos que vão trazer para o teu cliente a necessária comodidade no caso de uma participação de uma licitação, porque ele tem que estar sempre ciente de que tem regras, tem normas, e ele tem que seguir todas essas regras, essas normas. Então, isso é uma questão de você saber como trabalhar com o direito público. E ele, como eu disse, ele é abrangente, ele não é somente você defender a questão da instituição pública, não. Ele também se interliga com essas questões que são empresariais, que são de ordem civil e tudo mais. Então a gente tem dois enfoques muito importantes. Primeiro, quando você está trabalhando como procurador-geral de um município, você está procurando o melhor para aquele município baseado num sistema de leis. Você vai fazer as melhores escolhas. Licitações que todo mundo hoje fala, que horror, meu Deus, quanta corrupção. Não, não é isso. Ela é um pouquinho menos que isso, ela é mais significativa, mais importante. É através dela que você escolhe o que é melhor. E para isso tem normas. A gente tem que fazer com que essas normas sejam cumpridas. O segundo ponto, muito importante, os empresários. Quando eles estão atuando com a administração pública, eles podem ir lá fazer o que eles realmente querem? Não, tem regras a seguir, né? Eles têm que seguir as regras, inclusive uma normativa é a lei de licitações, que é a famosa lei 8666, né, de 93. Então ela que traz como se deve dar uma licitação, qual é a modalidade que vai ser estabelecida. De acordo com o valor da contratação, você tem uma modalidade, convite, você tem uma tomada de preços, você tem concorrência. Hoje, né, depois foi introduzido também o pregão presencial e o pregão eletrônico. Então, o empresário, ele não pode simplesmente achar que ele vai participar de uma licitação e ele vai fazer do jeito que ele quer. Não. Existe um edital prévio, todo mundo toma conhecimento, isso é público, é publicado, porque tem que dar publicidade, e aí sim ele vai, se ele cumprir os requisitos, aí ele pode sim, pelo menor preço, normalmente ganhar uma licitação. Gente, e aí eu volto falando para vocês, hoje está muito, nosso país está movimentando esse momento político tão importante. As pessoas estão falando, nossa, está tudo errado. Mas a gente só está falando que está errado porque existia uma legislação. E essa legislação não está sendo obedecida, é isso? Exatamente. Estão burlando essa legislação. Então, se hoje a gente vê algumas questões acontecendo, é porque estão realmente burlando a legislação. E isso que tem que ser evitado, né? Todo mundo não quer que isso torne a acontecer. Então, se você faz acordos, né, esses tipos de acordos que viram verdadeiros cartéis, isso que tem que ser evitado. E é isso importante, é isso que a gente quer aqui dizer claramente. Se hoje nós estamos conseguindo verificar, é porque existe uma lei. E essa lei, como o Dr. Sérgio bem disse, ela tem que ser cumprida. É isso que nos permite modificar a história do nosso país. Estou correta ao dizer isso? Está perfeito, é isso mesmo. E é sempre assim, né? Por isso que existem regras, por isso que existem normas, né? Para que a gente siga, senão fica uma insegurança jurídica total. E uma bagunça. Uma bagunça. Generalizada. Mas como a gente não gosta de bagunça, eu estou ouvindo muito, e acredito que você em casa também, falar sobre impeachment. Mas afinal de contas, o que é o impeachment? Para que serve? Eu vou deixar essa pergunta no ar para o Dr. Sérgio responder. Daqui a pouquinho a gente vai dar um breve intervalinho para voltar falando sobre impeachment e se ele é possível hoje. Me aguarde.
estamos, pessoal. E a gente está ouvindo no nosso país hoje muito burburinho. Impeachment, vamos fazer impeachment disso, vamos lá, vamos para as ruas. Mas afinal de contas, você sabe o impeachment e quando ele pode acontecer? Eu, sinceramente, não sei te explicar direito. Por isso, eu chamei o Dr. Sérgio aqui para que ele possa nos esclarecer sobre o que é realmente o impeachment e como é que ele pode acontecer. Vou contar com seus esclarecimentos. Bom, primeiro, né, vamos aportuguesar aqui o impeachment, né? O impeachment é o quê? É destituição, é retirar do poder o governante maior. O governante maior que eu digo aí, né, no caso, é o presidente, é o governador, é o prefeito. Então, nesse sentido, ele não é um processo, como todo mundo pensa, jurídico. Ele é um processo legislativo. É uma questão que a maioria não conhece, mas quem tem que fazer com que seja destituído o governante é a Câmara de Vereadores, é o Congresso Nacional e assim por diante. E também cabe aí até contra o presidente do Supremo, no caso que é a autoridade também judiciária máxima. E isto, o impeachment, no caso, né, ele tem, vamos dizer assim, a lei tem 65 anos, a lei é de 1950, a lei 1079 de 1950, já completou, inclusive, porque acho que é 14 de abril, salvo engano. E assim, lá estão os crimes de responsabilidade do governante. Então, só nesses casos que o governante pode ser destituído do cargo. Então, não é chegar e falar, eu vou tirar o governante, como todo mundo, vamos tirar a presidente da República. Não, não é assim. Primeiro, tem que ter prova, e tem que ter prova concreta, não basta simplesmente achar que cometeu-se crime de responsabilidade, mas não provar. Então, porque isso seria muito ruim para o país também, porque perante as demais países, demais órgãos que a gente congrega. Então, tem que ter a concretude, tem que saber que para destituir tem que ter prova, e isso tem que ser robusta e inconcussa. Deixa eu colocar aqui um adendo. Quando a gente está falando de impeachment, o Dr. Sérgio bem esclareceu, é o legislativo quem tem condições de transformá-lo em realidade. Mas, para que o legislativo possa fazê-lo, a gente precisa de prova. Você já imaginou você aí? E eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor. Nós estamos aqui única e exclusivamente para prestar um esclarecimento, para esclarecer em que casos cabe. Por quê? A gente precisa seguir um ordenamento, porque senão nós corremos riscos da nossa democracia se desarranjar. É muito importante que a gente tenha fatos, que a gente tenha provas e que a gente siga à risca isso, que é o que o judiciário está fazendo através da figura do Dr. Sérgio Moro, que está conduzindo uma investigação judicial agora. Então, prova é sólida. Nós vivemos num Estado democrático de direito e isso é muito importante. Mas tem esse outro lado, o político. Como é que funciona esse lado político hoje com essas manifestações que a gente está vendo nas ruas, que a gente viu aqui em Piracicaba, com 8.000 pessoas nas ruas? É fato que ninguém está achando que o país está caminhando às mil maravilhas. Porém, não basta simplesmente dizer, o governante ele está descumprindo certas coisas e por isso ele tem que ser sacado do lugar que ele se encontra. Não, o que a gente percebe hoje? O país precisa passar por uma reforma política, um ajuste fiscal bastante forte para mudar. E tem que ter um plano para o país, não um plano para partidos ou para esse ou para aqueles. Então, nós temos que pensar o país, tirar o país hoje da situação que se encontra. Porque nós estamos vendo aí diversas empresas fechando suas portas, empresas tradicionais fechando suas portas, por conta de falta de desenvolvimento. E é isso que a gente espera. Eu pelo menos, eu também não digo que sou a favor ou contra o impeachment, se tiver provas de que realmente a governante maior cometeu crime de responsabilidade, ela tem que ser tirada sim. E tem uma coisa também que eu gostaria de explicar. Dizem, mas se retirar a presidente hoje, quem assume é o presidente da Câmara de Deputados? Não, não é. É o vice-presidente. Então,
para isso acontecer, teria que sair os dois, ele assumiria e no primeiro semestre ele teria que pedir para que tivesse eleições diretas. No segundo mandato, parte do mandato, não. Aí sim, e teria que fazer através do próprio Congresso essa questão de substituir o governante. Mas nesse momento, não. Se ela cair, quem assume é o Michel Temer, que é presidente hoje do PMDB. E esclarecendo, como o Dr. Sérgio falou e enalteceu, provas concretas. É o que você quer, é o que eu quero. Porque é muito importante esse momento de mudança do nosso país. É muito importante essa abertura que nós estamos tendo para poder investigar, para levar essas investigações realmente a sério, para conseguir realidade, não viver de ilusão, ver qual é a realidade. E quando a gente chega na realidade, a gente ganha uma coisa muito preciosa, que é o nosso país, é a democracia, que é o que todos nós queremos, não, doutor Sérgio? Perfeitamente. A gente vai trabalhar sempre em prol do que é muito importante, que você, eu, que a gente possa livremente manifestar as nossas opiniões e que elas sejam respeitadas e que as atitudes sejam tomadas com base no ordenamento jurídico, porque é ele que garante os moldes da nossa democracia. Eu gostaria aqui muitíssimo de abrir para os comentários do Dr. Sérgio, agradecendo incrivelmente a sua presença aqui, foi uma satisfação enorme revê-lo depois de uns aninhos, assim, ele ficou mais moço. Agora, por educação, vai falar que eu também, né? Tem que... Não, então ficamos. Não, eu que gostaria de agradecer imensamente o convite, me coloco à disposição de vocês, do programa, agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui, esclarecendo um pouquinho daquilo que a gente vivencia no dia a dia. Eu que tenho mais que agradecer do que realmente você, que já é uma amiga de longo tempo. Muito obrigada pela presença. E o convite fica aqui no ar agora. Dr. Sérgio, o senhor vem para cá para explicar um pouquinho, já que você foi diretor do PROCON, sobre direito de consumo a semana que vem? Com todo prazer, com todo prazer. Como eu disse, eu sou apaixonado por direito, então eu não me furto, não me nego jamais a passar um pouquinho do meu conhecimento. Muito obrigada. Agora a gente vai fazer um breve intervalinho para voltar com a Sônia Rossi falando sobre patchwork. E na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre consumo, um sistema de consumo inteligente, com o Rogério da SCI. Aguarda aí.